Uma boa noite. Olá, irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos nesse instante. Te convido agora a retirar-se para um lugar calmo e tranquilo, onde você possa realizar o tratamento espiritual, recebendo as bênçãos do alto, dos seus mentores e promover através dessas novas energias o fortalecimento da fé e da esperança em seu coração. Sente-se de maneira confortável, com os pés no chão, com a coluna reta, ou deite-se de costas, procurando observar nesse instante a sua respiração, o pulsar do coração, ouvir os barulhos lá fora e se voltar nesse instante para que faça uma respiração bem profunda, enchendo todo o pulmão e o abdômen de ar, inspirando, soltando e expirando todo o ar. Mais uma vez, por 3 vezes, inspirando e expirando, para que possamos entrar em contato com esse estado de presença, com o nosso mais profundo do ser, agradecendo a Deus nesse instante, elevando nossos pensamentos, agradecendo pela vida. Obrigada, Senhor, por mais um dia nesta existência. Obrigada por estar aqui agora, buscando essa ajuda espiritual para minha harmonização, para o meu equilíbrio, para estar contigo e sentir tua presença em minha vida, pois tu nos criaste por amor, e é por amor que nesse instante eu te busco para realizar em minha vida a cura que eu necessito para meu ser espiritual e para o meu corpo físico. Obrigada, Senhor, pelos benfeitores espirituais que trabalham incessantemente para diminuir a dor e o sofrimento, para levar o consolo, a fé e a esperança. Permaneça conosco, Senhor, nos abençoando e nos amando, hoje e sempre, que assim seja. Hoje vamos estudar do livro Prazer de Viver, o capítulo 5, Sopro de Esperança. E ele começa com uma passagem muito interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 10. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas, sem grãos de areia, não existiriam as montanhas. Então, essa passagem, ela é muito importante para a nossa reflexão nesses momentos que nós estamos vivendo, em que estamos participando da grande transformação espiritual que se passa, que acontece aqui no planeta Terra. E todos nós somos convocados
a nossa elevação moral e espiritual, pois que tudo isso que está acontecendo tem um propósito divino, a evolução da humanidade, a evolução do planeta Terra. E nós, pequeninos grãos de areia, fazemos parte dessa grande montanha de amor que se renova incessantemente, promovendo a espiritualização, a renovação de atitudes, de comportamentos e principalmente a renovação de sentimentos, para que seja feita a vontade do Pai e instaurado na terra a lei de amor. Através do alto amor, aprendemos a amar o nosso próximo, aprendemos a não julgar, a não condenar e a servir. Aprendemos que a vida precisa de um propósito e que tudo o que vamos fazer temos que ter um propósito no bem. Por isso, essa passagem toca o nosso coração e nos fala também de mediunidade, de sexto sentido, que aos poucos nós vamos conquistando e desenvolvendo naturalmente, pois que o sexto sentido ou mediunidade é para que possamos ser mais felizes, agirmos mais intuitivamente pelas forças do bem. Se pudermos, através da mediunidade, ajudar aos outros, isso é maravilhoso. Isso só vai nos acrescentar em alegria, em realização pessoal, em contribuição para o mundo, para a sociedade em que vivemos. Então, nós precisamos acolher e aceitar esse sexto sentido, pois que ele é natural em nós, assim como a visão, a audição, o paladar, o tato. O sexto sentido é algo inerente a todos os seres humanos. Por isso que no Espiritismo nós falamos que todos nós somos médiuns, né? Então, esse capítulo, Irmã se traz esse tema para conversarmos um pouquinho. E ela começa trazendo a história de Venâncio, um aplicado trabalhador da mediunidade, que divagava mentalmente acerca da tarefa ocorrida naquela noite no centro espírita. E ele indagava, e ele refletia. Esse trabalho era aos necessitados desencarnados, um trabalho comum a todas as casas espíritas através da psicofonia. E ele dizia para si mesmo, quando voltava para o lar: eu fico feliz pelas bênçãos em favor dos habitantes das regiões inferiores. No entanto, não consigo entender completamente a iniciativa. Para que tanta atenção dos amigos espirituais aos desencarnados, em face da dor que campeia aqui mesmo no mundo dos encarnados? Porventura a dor na erraticidade será maior? Não haverá meios próprios de amparar essas criaturas que derraparam no mal sem a nossa participação? Não seria mais educativo o amor ao próximo que podemos tocar e abraçar aqui mesmo na terra? As pressões têm se intensificado e fico a refletir se valem a pena mesmo ou se são apenas projeções anímicas de nossas necessidades pessoais enquanto médiuns. Será que posso mesmo ajudar ante tanta penúria que ainda carrego? Essas reflexões, então, meus irmãos, elas são comuns a todos nós médiuns.
E essa dúvida sadia muitas vezes nos invade os sentimentos, como Venâncio, que era um médium disposto a aprender e não se contentava com poucas respostas, mas jamais se permitia chegar ao clima da descrença. E ao chegar em casa, ele faz um breve lanche e ora e dorme. Quando sai do corpo, quando ele dorme, ele se encontra com uma jovem benfeitora da sua atual encarnação, aguardando-lhe a emancipação pelo sono. Quando ele a vê fora da matéria, ele pede que ela esclareça-o a respeito das dúvidas que estavam em seu coração. E ela prontamente, como todos os mentores e amparadores espirituais, estão sempre dispostos a nos esclarecer quando lhes levamos questionamentos necessários para o nosso crescimento interior. E ela então o estimula, dizendo que a dúvida cultivada sem tornar-se rigidez é avanço e progresso. O Espiritismo nos conclama ao questionamento para que possamos realmente crer pela razão. Então, ela explica a Venâncio que naquela noite as entidades atendidas na casa espírita eram chamados vibriões e que um leque imenso de situações envolve esses atendimentos. Então ela convida Venâncio a fazer uma viagem astral para lhe mostrar algo oportuno. Os dois então vararam os espaços em suave volitação até chegarem a um lar que se situava na mesma rua do centro espírita em que trabalhavam. E à porta algumas entidades da vigilância estavam atentas e os cumprimentaram discretamente. Já passava da meia-noite e na sala encontrava-se uma mulher esbelta fumando um cigarro. E daí a mentora esclarece e conta a história de Gisele, que era uma mulher de 40 anos, mãe de duas jovens, Ana e Clarice, uma promotora de justiça muito bem-sucedida, que se envolveu em negócios escusos e graves do crime organizado. Logo que entrou para as experiências das causas criminais, ela conheceu um homem, um magistrado, sem escrúpulos, que a envolveu afetivamente, de nome Alceu. E Gisele se envolveu com ele e perdeu, acabou com o próprio casamento. Enfraquecida com a ruína do lar, passou a ser chantageada por Alceu, que já a havia matriculado na doentia carreira da corrupção. Arrependida, mas sem forças, sucumbiu sob o peso da ganância, única forma que enxergou de recompensar suas desditas. Acordos infelizes, propina, muito sexo a derrubaram de vez no campo dos ideais nobres. Graças à tarefa socorrista desta noite, ela afirma, podemos desligar 3 vibriões do seu sistema nervoso que agiam como medusas na cabeça de Gisele. Ela se mataria esta noite, mas agora temos uma nova chance, pois conseguimos expressivo alívio psíquico para ela. E mostrou um revólver que já estava com as balas jogada no lixo, demonstrando a desistência do ato exterminador. Então o médium pergunta:
Quer dizer então que a assistência aos vibriões Medusa livrou-a do suicídio? Não somente do autoextermínio, ela esclarece, mas de uma longa sequência de outros problemas que se desdobrariam. Transferimos ao seu halo mediúnico e ao de outros 2 médiuns os parasitas psíquicos de Gisele, custando-lhe essa pressão mental sofrida nessas últimas 48 horas. Todavia, eis aí o resultado do esforço de todos no grupo mediúnico, em mais esta noite de misericórdia no intercâmbio entre mundos. E ele então pergunta: para onde foram levados esses enfermos espirituais? Eles estão na enfermaria astral do centro espírita. Eurípides virá buscá-los mais tarde para as dependências do Hospital Esperança. Então Venâncio se sente mais tranquilo, esclarecido e preparado. E ela afirma: este é o propósito da visita. Estamos em esferas diversas de vida. Entretanto, não podemos ignorar as interseções vibratórias entre as dimensões, a criar um ecossistema versátil em plena interação entre mundos, um ecopsiquismo, uma ecopsicosfera. É impossível higienizar os abismos sem que isso alivie extensões do mundo, ou abençoar alguém nos caminhos da vida física sem que isso provoque comoções nas faixas vibratórias dos interplanos vivenciais. Essa é a excelsa ordem dos princípios universais que estatuem a solidariedade como lei inderrogável. Na minha limitada visão, afirma Venâncio, essas criaturas assistidas nas atividades noturnas eram trazidas somente da erraticidade. E ela então esclarece que esses casos são os mais raros no terreno socorrista da mediunidade. Quase sempre as atividades são destinadas priorizando as lutas mundanas. E a maioria desses vampirizadores já se encontra grudadas pessoas em francas obsessões. Outras vezes são imantados médiuns aos médiuns, em razão do altíssimo poder de atração da mediunidade, sendo justo dizer que nem sempre são os médiuns que os recebem, mas eles é que recebem os médiuns. Esclarece também que a transição é uma etapa que significa abertura de canais novos, horizontes ampliados, desde o surgimento do Espiritismo na Terra, embora os homens ainda não compreendam essa judiciosa comparação. Nada mais estancou o progresso, e os destinos humanos direcionam-se aceleradamente para os cimos, em busca da paz. Portanto, meus irmãos, esse intercâmbio espiritual é abençoado para que todo esse sofrimento relacionado a tantas obsessões, a tantas ligações espirituais do mundo inferior, sejam transformadas em cura, em reequilíbrio, em paz para tantas criaturas que sofrem. Neste sopro de esperança, o futuro de Gisele está traçado. E dessa forma, nós compreendemos as bênçãos da mediunidade para todos nós, em que à medida que nos elevamos moralmente, nos tornamos trabalhadores do Cristo para alívio, esclarecimento, e o despertar de consciências.
Portanto, queridos irmãos e irmãs, aceitemos todos nós o sexto sentido e aprendamos a elevar nossos sentimentos e pensamentos a Deus, pois através da oração nos tornamos co-criadores de Deus. Nos juntamos a milhares de espíritos de luz que trabalham em prol do saneamento que a Terra exige nestes momentos de transição planetária. Somos todos amparados e protegidos por Deus. E vamos nesse instante, caminhando para encerrar o trabalho da noite de hoje, o nosso estudo, elevando o nosso pensamento, visualizando, querendo, desejando que uma luz violeta nesse instante desce do alto, penetra o alto da nossa cabeça e perpassa por todo o nosso corpo físico, promovendo a cura, o reequilíbrio, a harmonia interior de todos nós, até chegar aos nossos pés e voltar subindo essa cor violeta até a nossa cabeça, transmutando todas as energias deletérias, enfermiças, pensamentos negativos, visualizando também nesse instante, desejando e recebendo uma luz branca, penetrando o alto da nossa cabeça e descendo sobre todo o nosso corpo físico, alinhando os nossos chakras, nos reequilibrando, nos harmonizando. Obrigada, Senhor, por essa luz que nesse instante nos envolve, essa luz dourada que nós acolhemos e com ela recebemos a cura que precisamos. Obrigada pelos amigos espirituais, nossos mentores. Que estejamos sempre dispostos a conviver com esse irmão maior, quer seja no sono físico ou no dia a dia, através dos sentimentos nobres que alimentamos dentro de nós, através da nossa humanização que o alto amor nos conclama. Obrigada, Senhor, por todo o amor, pelos espíritos de luz que nesse instante também estão em oração e a quem nos juntamos para pedir por todos que estão sofrendo, pelos nossos lares, para a harmonia e a paz, o equilíbrio de nossos familiares e por toda a humanidade, pelas regiões de sofrimento, de guerras, pelos hospitais, pelos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, que alcance as prisões, amenizando culpas, remorsos, rebeldias e revoltas. A todos, Senhor, nossos governantes, os políticos, juízes, médicos, professores e todos os seres, filhos de Deus, criados para a luz. Que o Senhor envolva todo o nosso planeta Terra, para que o propósito de Deus seja cumprido para a evolução de toda a humanidade. Gratidão profunda, Senhor, por este tratamento espiritual, pelas bênçãos recebidas na noite de hoje e que ao longo da noite sejamos também amparados por nossos mentores, esclarecidos e protegidos, hoje e sempre. Que assim seja.